Hoje, no 4x4 sob medida, o Ian volta a trabalhar no Razor 900 que teve o seu chassi estendido. Neste episódio, ele instalará as portas e a gaiola de proteção. Além disso, o Ian tem um plano especial para a dianteira dele, que tornará essa máquina realmente exclusiva. 4x4 sob medida. O nosso projeto do Polaris Razor está de volta à oficina. Ele começou como um Razor 900. Usado, mas funcionando, que eu comprei super barato, porque você pode encontrar por todo lado, custando menos de $5.000. E eles são um ótimo ponto de partida para um modelo customizado. O nosso plano é construir uma máquina off-road única. O primeiro passo foi esticá-lo, deixá-lo com o mesmo comprimento do Razor 1000. Para isso, nós cortamos o chassi ao meio e aumentamos ele em 30 centímetros. E depois eu instalei um monte de componentes não originais da suspensão. Hoje, nós iremos terminar o chassi e começar a trabalhar na gaiola dele. Eu tive uma ideia maluca para a carroceria dele que deixará esse Razor muito bacana. Mas eu vou começar com os eixos. Eles vão aqui e aqui. É isso aí. Provavelmente uma das primeiras melhorias que você fez no UTV customizado é trocar os eixos e por um bom motivo. Os originais não são fortes o bastante e não são projetados para lidar com rodas e pneus muito grandes que você acaba colocando no seu carro. Mas quando você estiver procurando um eixo substituto, você precisa atentar para o seguinte: compre um eixo de tamanho grande. Isso significa que ele é bem forte e procure juntas homocinéticas boas. Ao contrário de um eixo dentro de um diferencial, o eixo de um UTV é acionado em ângulos bem extremos à medida que a suspensão se articula. Então você precisa ter juntas homocinéticas de qualidade que foram feitas para transmitir a potência de maneira bem suave. Outra coisa que você precisa procurar é uma boa garantia. Tente achar uma peça com garantia vitalícia. Assim, se ela quebrar, você troca sem problemas. E uma dica rápida: quando for instalá-los, lembre de passar graxa na ponta do eixo que se conecta ao diferencial. Isso fará ele ficar preso lá. Acaba entrando água no diferencial e se você não lubrificar, a ferrugem vai aparecer e vai ficar mais difícil de remover mais tarde. Mas com 4 bons eixos no seu off-road, você vai dominar qualquer trilha mais cabeluda. Tchadá! Eu quero descer o nosso Razor do elevador quando ele já estiver com rodas antes de começar com a carroceria ou com a gaiola. E para isso, obviamente, nós precisamos de rodas e pneus. Quando as pessoas querem um veículo para ser usado em todo tipo de terreno e não com rodas específicas para lama ou então para areia, o que elas acabam fazendo é comprar um conjunto de pneus para picapes leves. O grande problema aqui é que com isso os pneus de picapes leves são projetados para picapes que pesam muito mais que um UTV. Mas a boa notícia é que as empresas perceberam que as pessoas estavam fazendo isso. E aí criaram pneus do tipo todo terreno específicos para veículos UTV. Esse aqui é um Open Country Toyo SXS ou pneu side-by-side. É um 32 por 9,5 para rodas de 15 polegadas e nós vamos montar numa roda com beadlock. E o bacana é que esse pneu foi feito para veículos como o nosso Polaris. O composto dele foi criado para UTVs leves e a lateral do pneu não é super agressiva. Assim, quando você for encher o pneu, mesmo sendo veículo leve, você ainda vai ter o amortecimento que você quer para a trilha. Tão bonita. Encaixando. Tá no chão. Quando você decide construir um UTV, um nome que sempre aparece na mente é Super ATV. Nós temos aqui no chão um monte de peças desse fabricante. Estribos, para-choques, portas, para-brisa e um monte de coisas para o motor. Nós vamos usar a maioria dessas peças, mas eu terei que modificar para que sirvam no nosso chassi customizado, já que foi esticado. As portas entrariam de primeira se esse aqui fosse um Razor 900 normal. Mas eu ainda vou conseguir usar sem problema, porque o chassi foi alongado na parte da frente do veículo. Então eu acho que eu vou poder usar como estão, sem modificá-las.
E o legal é que elas serão aparafusadas no mesmo lugar original que eu ainda tenho no nosso chassi. Chega aí, bora dar uma volta. Força! Estamos começando bem. Quando você está construindo um Razor como esse nosso, a dianteira é sempre um desafio. A peça de plástico original dela quase não passa do radiador. E quando você a remove para começar a planejar a gaiola, você acaba com uma dianteira bem plana e sem graça. Então eu acho que isso fica muito melhor. Isso é uma dianteira de um bug barra. Você pode comprar uma pela internet e elas são muito baratas. Essa aqui custou uns $200. Claro que você vai ter que pagar o envio, mas por 200 paus, olha só o que você recebe. Você ganha esse estilo barra super legal que vai transformar o seu Razor 900 no centro das atenções. Só o que eu preciso fazer é construir os suportes para essa peça em fibra de vidro e quando eu quiser fazer uma trilha mais radical, eu vou poder remover. Mas para circular em trilhas mais fáceis, ela vai ficar muito legal. Parece um Fusca que faz bibi. 12 centímetros. Eu adoro desmontar as coisas. É muito mais fácil do que remontar. Hora do martelo. E tá solta. Eu vou te usar mais tarde. Essa peça aqui eu vou reaproveitar porque vai sustentar o suporte de fábrica da gaiola e também o suporte dianteiro da porta. Imagine ela mais ou menos nessa posição. Vai ficar longe aqui uns 30 centímetros. Já esse aqui vai atrapalhar a nossa carroceria. Essa curva aqui e acho que esse tubo também. Mas eu não quero zoar com isso aqui, porque é aqui onde está instalada a nossa suspensão. Mas eu quero cortar esse canto. Eu tô pensando que se eu cortar ele bem aqui, depois eu vou poder acrescentar um tubo para cá. Talvez uma pequena curva assim. Ou então um tubo reto assim e depois descendo. Mas de todo jeito vai sair daqui. E se precisar, posso colocar de volta. É para isso que serve a máquina de solda. Tá, vou fazer o mesmo do outro lado e colocar a dianteira para ver se ela encaixa. O suporte para a dianteira basicamente vai começar onde ficaria montada a placa na dianteira de um bug barra. Eu cortei essa chapa bem aqui e eu vou prender com um par de tubos que sairão do chassi do Razor. Depois vou soldar tudo no lugar. Talvez mais tarde eu faça toda essa dianteira abrir desse jeito para frente, mas eu vou resolver isso depois. Mas uma coisa que eu tenho que resolver é... Você tá vendo o guincho do Razor aqui atrás? Eu vou aproveitar essa solução e instalar uma guia do cabo nessa outra placa. Então, passar o cabo através dessa primeira guia, passando pela segunda guia e assim o guincho ainda poderá ser usado. Ele vai ficar com 2 guias para o cabo. Eu já fiz isso antes em outros 4x4 e sei que não tem problema. Quando isso estiver soldado, a dianteira pode ser instalada. Hihi! Primeira solda. O Ian já preparou um lugar para a nova dianteira morar. A seguir, ele vai arranjar um lugar para os estribos e dobrar alguns tubos para a nova gaiola. Esse é um daqueles bugs barra. Tá bom, pra frente. Agora sim. Ficou bem legal. Com a nossa dianteira barra já posicionada na frente do Razor, agora nós vamos voltando e ajeitando o que falta. Eu vou instalar esses estribos para proteção lateral. Eles são itens do tipo só a parafusar para um Razor 900 original. E na minha opinião, o que elas têm de legal é que se você olhar para os veículos barra lá dos anos 80 e 90, essas barras são exatamente iguais às barras que eram usualmente instaladas neles. E elas se encaixam quase com perfeição no nosso chassi alongado. Eu só vou precisar modificar um pouquinho e elas complementarão o estilo barra que nós temos no nosso Razor. Eu só preciso prender bem aqui.
Beleza. Bora pros suportes. Para poder instalar esses estribos da Super ATV, eu só precisei localizar o pino de alinhamento, abrir um furo na parte de baixo do tubo, abrir um segundo furo para o parafuso do suporte e então acrescentar aqui em cima essa chapa na parte de trás do chassi. Essa é uma parte bem forte do chassi, porque é onde a gaiola de proteção original fica parafusada. Talvez eu coloque um reforço mais tarde. Mas por hora esse estribo já está simulado na sua posição final no nosso Razor. E vou dizer que esse nosso UTV já está parecendo um bug barra super legal. Só faltam uns tubos aqui em cima. Tô tentando reutilizar muitas das peças originais. Se você lembra, eu cortei essa parte da gaiola original. Ela ficava nessa posição, mas agora vai ficar mais para trás. Esse aqui é um suporte não original para gaiola de proteção e eu vou usar para sustentar o resto da nossa estrutura tubular do teto. Eu vou posicionar usando os tubos da porta que já estão no lugar, porque a gente sabe que esse suporte precisa ser aparafusado nessa seção de braçadeira da nossa gaiola para que as portas possam funcionar. Então, eu vou instalar e depois começar a dobrar os tubos e assim nós teremos uma coluna A. E ele vai parecer um bug barra. Opa! Começamos bem. Esse tubo que eu coloquei aqui substitui o outro tubo que fazia uma curva e descia pela lateral. Essa é a nossa nova coluna A e, na verdade, por ele ser reto é melhor porque fica mais forte. Agora eu só tenho que conectar essa seção dianteira aqui atrás e também com o painel de instrumentos. O legal é que parece que vamos poder reutilizar uma boa parte do plástico da dianteira e teremos a seção do assoalho aqui embaixo. Daí então eu poderei começar a fazer a gaiola e ela será bem simples. Ela vai subir assim, com um ângulo legal, depois ela vai descer e se encontrar com a traseira. E aí teremos pronta a nossa estrutura tubular básica para o nosso bug barra Polaris Razor. Ah, 15 tá bom. A medida do tubo que você vai usar para construir a gaiola vai depender do peso do veículo. Qualquer coisa abaixo de 1.100 quilos, você pode usar um tubo de 1,5 polegada ou menor. O problema é que, quando você tem um veículo grande, 1,5 polegada vai parecer fino demais. 1 polegada e 3/4 seria ótimo. Ficaria mais forte, mas o problema é que aumentaria o peso. Então, no caso de um UTV, eu fico no meio termo. Esse tubo aqui tem 1 polegada e 5/8. E eu vou começar exatamente aqui, no ponto onde a gaiola de fábrica ficava parafusada, e farei uma placa para poder prender a nossa nova gaiola aqui. Eu fiz essa dobra no tubo por causa do ângulo dessa moldura da porta. É um ângulo diferente do assento, mas eu posso colocar esse tubo aqui, já que a parte de baixo segue a linha da porta. E ele vai ser a segunda coluna da nossa gaiola. Então eu vou dar um ponto de solda e, claro, fazer mais tubos. É um bom começo. Bora fazer os outros. Vamos cortar esse pedacinho para fora. Bom, essa barra aqui é basicamente a viga principal da nossa gaiola. Quando o Razor sai de fábrica, ele tem uma curva na frente da gaiola e outra aqui. Mas para mim, elas fazem ele parecer uma carroça antiga. Mas esse tipo de gaiola, onde você tem uma coluna A que sobe e corre até aqui, se conectando à coluna B, deixa ele mais parecido com um carro de corrida. Então o que eu tenho que fazer agora é inserir uma luva interna aqui para deixar essa conexão bem forte. E daí, o tubo vai descer. Isso aqui é 1/10 do trabalho com essa gaiola. Esse é o tubo 1. Mais tubos! Setenta e 2.
Esse tubo curvo vai receber uma luva aqui em cima. Dá pra ver que esse corte aqui ainda não tá perfeito. Por isso ela tá mais baixa que o outro tubo. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre essa curva forte aqui. Eu não acho que vai ficar bacana por causa do modo como fizemos esse Razor. Foi por isso que eu só dei um ponto de solda aqui embaixo. Eu ainda não decidi sobre isso, mas o que eu sei é que eu quero colocar o step aqui atrás em algum lugar. Provavelmente nessa posição assim. Então, eu tenho que decidir como esse tubo, esse step e esse suporte vão funcionar juntos. Mas eu vou chegar lá, eu só preciso pensar um pouco. E preciso de um monte de tubos cheios de curvas. Uma das coisas mais bacanas em colocar essa dianteira de bug barra no nosso Polaris Razor é que agora temos espaço para instalar faróis no veículo. Quando for a hora de escolher luzes para um off-road assim, você pode optar por instalar barras de luzes ou talvez cubos de luzes, mas eu quis escolher algo que combinasse com o estilo dessa máquina, então eu decidi usar esses faróis CBE da Valeo, Off-Road Lights. O interessante desse conjunto são esses faróis LED de 7 polegadas no formato redondo. Eles existem em várias cores diferentes, mas eu escolhi esse estilo cromado, porque eu acho que vai combinar mais com o nosso Razor Fusca. O mais bacana é que ele tem essa tecnologia moderna, afinal é uma luz LED empacotada nesse farol vintage redondo que está se tornando muito popular hoje em dia. Eles são à prova d'água, então podem pegar uma trilha e também vem com essa cobertura de proteção para quando eles não estiverem sendo usados. E eu vou colocá-los por trás dessa dianteira. E eu vou mostrar. Um metro. Meu suporte. Um farol. Posso dar uma olhada no cabelo. Ó, ele fica mais alto, olha só. Ah, a diversão não tem fim. Essa barra vai manter os nossos 2 faróis na posição certa e ela vai ficar em cima daquelas barras que eu construí mais cedo. Mas sempre que for instalar eles, planeje antes, porque você pode ver que quando eu posiciono a barra e encaixo os faróis no lugar, existe uma boa chance de que essa barra acabe entrando em contato com o pneu quando ele virar e a suspensão estiver toda pressionada. Então, a melhor decisão é girar todo esse conjunto de cabeça para baixo. Eu vou tirar a barra aqui de dentro e vou virar desse jeito, deixando de cabeça para baixo. E posicionar tudo para que a barra fique um pouco mais alta. O farol pode ficar um pouco mais para trás. Eu posso inclinar ele e ajustar ele desse modo, e com isso a barra fica fora do caminho do pneu quando ele virar. E, no pior cenário, se o pneu ainda assim bater na barra quando o Razor fizer um salto muito grande, o pior que pode acontecer é ele mudar a posição do farol, porque os dois estão num único suporte. Mas eu vou fazer assim. Faróis! Oh, essa é a hora da verdade. Cadê minha dianteira linda? Tanã, faróis. Eu acho que eu escolhi o farol perfeito para instalar no nosso Polaris 900 barra. Esses CBE Oscar redondos de 7 polegadas, mesmo estando mais para dentro da dianteira, ainda conseguem fornecer uma luz forte pra caramba. E mais tarde, eu vou tornar removível aquela barra que sustenta os faróis. Assim, quando eu tirar a dianteira para fazer uma trilha, eles não vão atrapalhar. Vão ficar junto com essa peça em fibra. Opa, deixa eu ligar mais uma vez. Até o momento, o nosso Razor 900 já sofreu um monte de alterações. Como você sabe, o chassi original dele foi alongado. Agora temos uma dianteira de Fusca em fibra de vidro e instalamos faróis. Eu fiz essa única barra da gaiola e não dupliquei ela do outro lado porque eu ainda não tenho certeza se eu vou usar esse design em particular. Quando eu estiquei o chassi, algumas coisas acabaram mudando. Primeiro, os assentos. Eles não estão mais
na posição que deveriam estar, a menos que você tenha pernas bem compridas para alcançar os pedais. Então eles precisam vir para frente e provavelmente também descer. E dá para ver que as portas estão bem altas agora porque elas são basicamente portas originais para o Razor 900. E quando perdemos aquela peça de plástico que ficava aqui, as portas acabaram subindo. Então eu terei que descer essas portas e também descer os assentos. E para isso eu vou cortar mais algumas coisas e reposicionar tudo isso no nosso barra. Pronto! Que beleza! Tá com muito espaço. Agora os assentos. Eu não vou apenas mudar a posição dos assentos, eu vou trocá-los também. E esses aqui são assentos não originais com suspensão. E eles são ótimos para qualquer veículo off-road, porque por baixo dessa almofada do assento, ele tem um tipo de tela. Isso foi colocado aqui para absorver os choques quando você estiver na trilha. Eu sei que pode parecer um exagero colocar eles nesse Razor pequeno, mas você ficará mais confortável e também mais seguro, porque você também está melhorando os cintos de segurança. O Razor sai de fábrica com um cinto de 3 pontos, como aqueles comuns que você usa no seu carro, mas nós vamos trocá-los por esses de 4 pontos que darão uma sensação maior de segurança quando você estiver dentro do veículo. E eles são presos nessa trava que facilita na hora de pôr e tirá-los. E vamos de novo. Solda. Olha, eu tenho que confessar uma coisa. Eu achava que cortar esse 900 ao meio e aumentar o chassi dele seria muito mais fácil do que realmente está sendo. O que aconteceu foi que, ao escolher essa dianteira de Fusca para ele, que eu ainda acho que foi a decisão certa porque deixou ele mais legal, mas isso significou fazer muitas mudanças aqui atrás, como reposicionar os assentos, novos painéis laterais e também a traseira, que eu ainda não resolvi, e o motor que ainda não voltou da retífica. Mas a verdade é que isso acontece de vez em quando durante a construção de um off-road. Você chega num ponto que é melhor fazer grandes mudanças, e nesse caso foi trocar a dianteira, desmontar a suspensão, tirar as molas, customizar o chassi dele e instalar uma gaiola nova para que ele fique bem legal, combinando com a dianteira. E agora, nesse momento, eu vou até o fim. A boa notícia é que você não vai precisar ficar me olhando fazer tudo isso. Você vai ver ele pronto, num outro dia. Hoje não.